Olá, aqui é a doutora Tatiana Gebrael, especialista em melhora natural da visão, e hoje eu vou ensinar para vocês dicas e técnicas para você ter uma boa leitura, para você melhorar o seu foco na sua visão de perto. Na verdade, é uma das principais alegrias assim que a gente vê no consultório, né? Quando a pessoa chega sem conseguir ler muito bem ou não conseguindo ler nada e depois de algumas sessões, depois de alguns meses de tratamento e prática dos exercícios, consegue ler o livro, consegue ler aquele livro que gosta, ou a Bíblia, para quem gosta de ler a Bíblia tem uma letrinha pequenininha, né? E até mesmo o livro Minutos de Sabedoria, aquele que fica na nossa cabeceira, ou então lê no celular, lê no computador, né? Isso é importante na nossa vida hoje em dia. A capacidade de leitura, ela influencia muito na nossa função, na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, no nosso lazer. Então, como ela é tão importante, eu fiz esse vídeo especial para você que está aqui me assistindo e que precisa ler melhor. E que, se já lê melhor, quer preservar a sua capacidade de leitura. E tem muitos casos de sucesso da dona Ilka Vasconcelos, que vocês podem ver na área de depoimentos do meu site, casos de pessoas que saíram da fonte 48 do computador para a fonte 10, né? Uma diferença muito grande. Em quase todos os casos, a diferença de leitura depois de alguns meses de tratamento é muito grande e muito significativa, tá bom? Então vamos lá, o que eu posso fazer, Tatiana, para ler melhor? Eu tô aqui com uma folhinha, né? Que é uma folhinha até famosa nos depoimentos, que são essas folhinhas de vários tamanhos de parágrafo. Essa folhinha até disponibilizo para os meus alunos do curso Melhorando Sua Visão Passo a Passo e mais algumas dicas mais específicas, mas aqui eu trouxe umas dicas que vão fazer muita diferença no jeito que você lê e no foco, tá? Primeira coisa, ler é um esforço visual. Então não adianta você achar que você vai ler horas seguidas e que não vai ter nenhuma consequência isso para você. E que você vai ter um bom foco, independente do tempo que você fica na leitura, seja ela no papel, no celular, no computador. Não adianta, gente, precisa descansar os olhos. Então, a cada 40 minutos, no máximo, 40 minutos a 1 hora, você precisa parar pelo menos 5 a 10 minutos para descansar os seus olhos, tá? Não adianta querer passar muito disso, você vai engolir o livro, né? Páginas e páginas e páginas, você vai terminar cansado, com os olhos ardendo. A longo tempo, isso vai prejudicar muito a sua visão. Eu digo que assim, a maioria dos problemas visuais, vista cansada, miopia, são causados pelo excesso do uso dos olhos e pelo esforço que a gente faz, principalmente na hora da leitura. Então, assim, eu sempre digo, não compensa. Não compensa você ficar 3 a 4 horas seguidas lendo, porque depois você vai sofrer a consequência disso. E você não vai ler menos por causa disso. Você vai ler, você vai continuar lendo, você tem gente que ama livros e lê livros todos os dias, você pode continuar lendo, mas você precisa descansar. Se você der as pausas, você vai ler melhor e você vai ter a cabeça até mais arejada para entender o que você está lendo e os seus olhos não vão sofrer essa consequência. Então essa é a primeira dica que eu dou. Você precisa descansar os seus olhos quando você está lendo, porque ler é um esforço extremo para os olhos. É a hora que eles estão focando, é a hora que eles precisam dar o máximo ali de nitidez para você. E aí o que a gente faz? A gente não respira e não pisca. A gente se concentra no que a gente está lendo, a gente não respira, a gente não pisca porque a gente quer pegar aquela informação, e aí tudo que os olhos querem naquele momento é você renovar a lubrificação, é você suprir eles de oxigênio, e você não pisca e você não respira. Então a segunda e a terceira dica para você ler bem, você tem que piscar enquanto você lê, e por incrível que pareça, a gente não percebe quando a gente fica sem piscar. No consultório eu recebo muitos pacientes que a hora que eu vou fazer a avaliação da leitura, eu falo, nossa, você leu um parágrafo inteiro e você deu uma piscadinha só. Então, para você ter um parâmetro de quanto que é um piscar bom para você ler, imagina que você conta 3 segundos e pisca. Então, como se fosse assim, 1, 2, 3, pisca. 1, 2, 3, pisca. E assim por diante. Então, você não fica mais do que 4 segundos sem piscar. Essa é uma frequência boa. E a respiração
Existem muitos exercícios respiratórios, inclusive eu já publiquei um vídeo sobre a respiração no meu site, então se você entrar lá você vai baixar muitas dicas, muitos exercícios para você manter essa respiração profunda, mesmo a hora que você está usando os olhos e você está nesse momento de concentração visual, ok? Então isso é muito importante, você piscar, você respirar e você dar pausas. Agora dicas um pouco mais específicas do método Self-Healing, do método Meir Schneider e o método que eu uso muito no consultório. Eu tô aqui com uma folhinha, né? Um truquezinho, na verdade não é um truque, é mais uma maneira de treinar os seus olhos a olhar letra por letra. É você virar a folha de cabeça para baixo. Você lê alguns parágrafos de cabeça para baixo e aí depois você volta a folha na posição normal. Por que isso? Porque eu quero que você leia letra por letra. Na verdade, não sou eu, o seu olho quer que você faça isso. Porque o foco principal dele é na visão central. Então você tem que focalizar letra por letra. Isso não é devagar, você não precisa fazer isso lentamente, mas você precisa passar pela letra. A gente tem o costume hoje em dia de tentar adquirir o parágrafo inteiro de uma vez só. Então a gente olha para o parágrafo inteiro e não é legal, leitura dinâmica não é bom nesse sentido para os olhos, não é saudável, porque o seu olho ele quer funcionar com a visão central. A visão central é exatamente onde está a mácula, que é a região atrás do olho na retina. É ela que vai ver os seus mínimos detalhes da leitura. Então, assim, você precisa olhar letra por letra. Você precisa passar os seus olhos pela letra e não pelo parágrafo inteiro, tá? Então, essa é uma outra dica. Uma outra dica para você ver bem, treinar a sua leitura, e esse exercício você pode fazer sem óculos, tá? Lógico que você vai usar o óculos para ler no trabalho, no computador, não precisa forçar os seus olhos sem óculos de uma maneira exagerada. Mas para fazer alguns exercícios como esse, ler de cabeça para baixo, você pode tirar o óculos e fazer sem óculos. Explora a sua visão genuína, a sua visão natural. E para ajudar você a ficar um pouco mais sem o óculos de grau, você pode usar o óculos furadinho, tá? O óculos furadinho ou pinhole ou óculos yoga para os olhos, eles não têm grau, eles têm só uns furinhos e eles vão ajudar você a focar. E quando eles fazem isso, eles ajudam você a ler melhor, porque você foca melhor. E aí você não usa tanto óculos de grau. E ele ajuda você a não deixar o seu olho tão preguiçoso. Ele faz você movimentar de foco em foco. Ele ajuda você naquele instante. Você tira o óculos, não é a mesma coisa como você tá com ele. Ele não tem um efeito tão a longo prazo assim, mas ele é muito bom. Por quê? Porque ele não deixa o seu olho piorar. E ele faz com que você não acostume tanto com o óculos de grau. Então você pode colocar os óculos furadinhos e você vai ler com os óculos furadinhos, e se vocês tiverem um aí e estão me ouvindo agora, saiba que eles melhoram muito a nitidez, né? É muito interessante. O importante é você continuar piscando, você continuar respirando e continuar fazendo as pausas. Não é porque você está com óculos furadinho que você não vai fazer as pausas, ok? Você tem que fazer as pausas para não cansar os seus olhos. Eu recomendo não usar mais do que 1h30, 2 horas por dia esse óculos também, tá? Para você também não ficar extremamente dependente dele. Aqui a gente não quer que você dependa de nada, a gente quer trabalhar com a sua visão genuína, tá? Esses óculos eles estão à venda em casas naturais, vocês conseguem achar na loja também virtual do meu site, vocês conseguem achar na parte de produtos, tá? Então fica a dica aqui desse óculos para vocês. E vou passar um exercício agora, que é um exercício para estimular a sua convergência, tá? Você vai, e a convergência é o que? É o foco, é a hora que você vai convergir a sua visão para perto. E é essa musculatura externa aos olhos que está lá dentro, mas é a musculatura que a gente chama de externa, que fica preguiçosa, que fica um pouquinho cansada também quando a gente tem presbiopia, quando a gente tem vista cansada. Então a gente precisa trabalhar tanto com o cristalino, que é a lente interna do olho, e isso você pode fazer alternando olhar perto e longe, por exemplo. Você pode olhar 5 segundos para o seu dedo, e aí você pode até usar a folha. Você olha 5 segundos para alguma letra aqui da folha, e você alterna olhando 5 segundos longe, 5 piscadas longe. 5 piscadas perto, 5 piscadas longe. Você vai fazer uma ginastiquinha com o seu foco. Você pode fazer isso de 40 a 50 vezes.
tá? E para ajudar ainda mais o seu foco e fortalecer essa musculatura, a gente vai ficar vesguinho, na verdade, né? É o termo mais popular, mas é uma musculatura que ela tem uma função, ela tem a função de nos ajudar no foco. E com o passar do tempo e a gente não exercitando os nossos olhos, porque se a gente exercitasse isso não aconteceria. Então se você ainda não tem a vista cansada, você pode exercitar e prevenir a vista cansada. A vista cansada ela não acontece por causa da idade, ela acontece pelo mau uso e pelo não fortalecimento da musculatura. E se você já tem vista cansada, você pode fazer esse exercício para melhorar a vista cansada. Tem um exercício muito simples, você coloca o seu dedão e o seu indicador na ponta do seu nariz, e você vai olhar para o indicador e para o dedão ao mesmo tempo. E você vai direcionar o seu olho para o dedão e para o indicador. Você vai ver, o importante é você ver as duas unhas ao mesmo tempo. Você fica aqui 30 segundinhos piscando, e aí depois você solta, e aí você pode até massagear aqui a sua testa. E você pode fazer isso 5, 6, 7 vezes por dia, quanto você achar que não está cansando os seus olhos. Você pode fazer uma experiência, você começa a ler a folha, aí você para, faz esse exercício de foco e aí depois volta a ler novamente. Se você tem vista cansada ou hipermetropia, você vai perceber que vai melhorar bastante o seu foco já logo no primeiro dia de prática de você fazer esse exercício, tá? E também é bem interessante. Então, algumas coisinhas também gerais que eu acho que é importante é a gente cuidar da luz. Quando você vai ler, é importante você ter uma luz confortável para você. E aí algumas pessoas perguntam para mim, Tati, qual é a luz ideal para ler? É aquela que você se sente confortável, nem muito claro, nem muito escuro. Tá? Isso é importante para você não cansar os seus olhos. Algumas pessoas com dificuldade de leitura gostam muito de ler no sol. Por quê? Porque a hora que você vai para o sol é uma luz forte, ela vai contrair a sua pupila, ela vai fechar a sua pupila, que é a menina dos olhos, que é aquele buraquinho preto lá dentro. E quando você faz isso, você ajuda a melhorar o foco. Então experimenta, se você está com dificuldade de ler algum livro, pega ele, vai lá para o quintal, ou vai para a varanda do seu apartamento, coloca ele no sol, percebe se você não consegue ler melhor, e aí você vai estimulando a sua capacidade de leitura para conseguir ler fora do sol também, tá? Então, cuidar muito da iluminação. E aí, as pessoas me perguntam, Tati, o que eu faço durante as pausas que eu dou na leitura? Então, você pode fazer várias coisas, principalmente os exercícios de relaxamento visual. Então, você pode dar uma olhadinha lá no meu site, que tem muita coisa divulgada sobre relaxamento visual, mas principalmente o palming, que é um exercício que você esfrega as mãos e cobre os olhos fechados com as palmas das mãos. Você pode ficar 5, 10 minutos. Automassagem, que você faz no seu rosto todo, no seu pescoço, no seu ombro, e também olhar longe. São 3 exercícios que relaxam muito os olhos, porque quando a gente lê, a gente foca muito perto. Então a gente precisa de vez em quando alternar e olhar a paisagem, olhar pela janela, olhar longe, tá? Além disso, o que você pode fazer nas pausas da leitura? Qualquer outra coisa, vai pro banheiro, bebe água, sai, levanta um pouquinho, faz um alongamento, tudo, menos ler e forçar seus olhos. Então não adianta dar pausa no livro e olhar o Facebook no celular, tá? Não vale. Parece bobo falar isso, mas a gente hoje em dia tem tanta tecnologia e tanta informação à disposição das nossas mãos que é difícil resistir e descansar os olhos. E uma dica que eu dou para você, a última, acredito, para você ainda você quer o conteúdo, você precisa daquele conteúdo, você pode buscar em algumas lojas virtuais audiolivros. Você adquire aquele conteúdo, ou você fica sabendo daquela história ouvindo. E aí você pode ouvir aquela história durante o exercício em palmar, durante outro exercício em solar, que é o exercício que a gente se expõe à luz do sol com os olhos fechados, né? Por que não? É uma maneira também de você aprender e é uma maneira de você descansar um pouco os seus olhos, poupar os seus olhos, tá? Essa é a palavra, poupe os seus olhos, que eles vão ser úteis para você o resto da vida. Exercícios porque a capacidade de leitura ela é adquirida independente da idade. Se vocês virem os depoimentos, Dona Ilka com 82 anos, Dona Ivone com 82 anos, tá? Pessoas de 73,
76, 74 anos, e tanto pessoas de 50, pessoas de 30, crianças, tá? A capacidade de leitura, ela é possível de ser trabalhada sim, existem muitas possibilidades. Essas foram algumas dicas que você já pode colocar em prática. Nos meus cursos, os pacientes do meu consultório, existem alguns exercícios mais específicos, que são mais focados para adquirir foco na visão de perto. Existem outros, muitos publicados, mas esses são, eu vou dizer, os principais, os básicos para você já iniciar e começar a ter uma boa leitura. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Eu queria muito que você deixasse o seu comentário aqui embaixo para mim, a sua dúvida específica sobre o seu problema, enfim, sobre o seu grau do óculos, o que você faz, o que você pode fazer, o que você deixa de fazer. Deixa aqui, deixa a sua dúvida aqui embaixo, me diz também sobre o que você quer ouvir, sobre qual assunto você quer que eu fale, sobre a melhora natural da visão. É bem importante para mim ver o seu comentário aqui embaixo, saber que você tá aí do outro lado, tá me ouvindo e que você é real para mim, tá? Então é bem importante, faz isso, por favor, se você puder agora, já deixa esse comentário aqui. E se você não faz parte ainda da lista VIP, você pode fazer parte dessa lista. E o que é essa lista? É uma lista gratuita, completamente sem compromisso algum comigo. É uma lista de e-mails que eu vou te mandar essas dicas diretamente no seu e-mail. Você vai receber outras informações, você vai receber informações também sobre os cursos, sobre as palestras gratuitas, sobre os encontros no Parque Vila Lobos, que também são gratuitos. Então você vai receber informações sobre os olhos, exercícios, dicas no seu e-mail. Então se você não faz parte, ou se você conhece alguém que ainda não faz parte, você pode indicar isso para essa pessoa, você pode falar para ela se cadastrar, que ela vai receber. E se você depois não quiser receber mais, você se descadastra assim, simples, sem problema algum, tá bom? Então, um beijo, deixa seu comentário, se cadastra na lista VIP e a gente se vê no próximo vídeo. Eu quero te desejar aí um bom dia ou uma boa noite, independente do horário que você estiver vendo, e uma ótima leitura, ótimos conhecimentos aí, um bom uso dos seus olhos, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada.